Por que a Páscoa é celebrada pelos cristãos? Qual é a origem da Páscoa? Qual o verdadeiro significado dessa data? Será que os símbolos dos ovos e dos coelhinhos têm alguma coisa a ver com o significado bíblico? Como nós, enquanto cristãos, devemos ou podemos celebrar essa data? Vem comigo que é justamente sobre todos esses assuntos que eu vou tratar aqui nesse vídeo. Bora? Olá, eu sou a Bia, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Aqui você encontra reflexões sobre Deus, a vida, estudos bíblicos, estudos de livros cristãos e tudo mais relacionado à vida cristã. Então, se você gosta desses assuntos, se inscreva aqui para não perder nenhum desses conteúdos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a Páscoa. Vamos combinar comigo que não é tão fácil a gente perder qual é o verdadeiro sentido dessa data, sendo que existe tanto comércio envolvido, tanta coisa acontecendo e sendo oferecida para nós. Nesse vídeo eu decidi trazer um pouquinho das explicações bíblicas para essa data. Por que nós, enquanto cristãos, devemos comemorá-la? Eu vou dizer uma coisa para vocês, a Páscoa ela é mais importante para mim do que o Natal. A verdade é que nós só celebramos o Natal, celebramos o nascimento de Jesus, porque ele veio e cumpriu tudo o que ele tinha para fazer na Páscoa. Jesus veio ao mundo e a sua missão foi completa na obra da cruz, e não apenas na sua morte, mas na sua ressurreição. Então celebrar a Páscoa é celebrar a salvação que veio por meio de Jesus. Mas vamos conversar um pouquinho sobre os principais questionamentos. A primeira pergunta que eu separei aqui, que as pessoas geralmente fazem, é: o que é a Páscoa e por que ela é celebrada pelos cristãos? A Páscoa é a celebração da morte e ressurreição de Jesus. Eu acredito que isso você já até tenha ouvido falar ou tenha conhecimento sobre. Mas por que nós celebramos essa data na Páscoa? O primeiro motivo é que a origem da Páscoa veio de quando os judeus, após terem sido libertados do Egito. Uma coisa importante que eu vi aqui na edição que eu precisava acrescentar para vocês é que a primeira Páscoa, ela foi celebrada lá na 10ª praga, quando o povo judeu ainda estava no Egito. Deus falou para eles que eles precisavam imolar um cordeiro, se alimentar dele e passar o sangue dele nos umbrais da porta. E nas casas onde tivesse o sangue, a família seria livrada do anjo da morte. E aí naquele momento foi instituída a primeira Páscoa. Eles se alimentaram do cordeiro, passaram sangue na porta e foram livres da morte que passou e matou todos os primogênitos egípcios. Depois disso, eles receberam a liberdade da escravidão, porque foi ali onde o faraó amoleceu o coração e decidiu que iria permitir que eles fossem embora. E é por isso que Jesus é o Cordeiro de Deus, que foi imolado por nós. O derramamento do sangue dele, nós somos livres da morte. Ele foi o Cordeiro que desceu do céu. E essa foi a primeira Páscoa. E a última Páscoa foi a ceia do Senhor, exatamente quando Jesus estava celebrando a Páscoa em Jerusalém. Ele se fez o Cordeiro que derramou o sangue por nós, nos fazendo livre da morte, livre do pecado e livre da escravidão. E aí Jesus, quando ele celebrou a última ceia, que foi justamente uma celebração na Páscoa, ele instituiu como a lembrança da nova aliança. Então ali na Páscoa, a partir de então, nós não recordamos mais apenas da libertação do povo judeu do Egito, mas sim nós comemoramos a nossa libertação da escravidão do pecado. Jesus instituiu essa como sendo a festa em que nós lembraríamos do sacrifício que ele fez por nós. Então sim, Jesus ele morreu na época da Páscoa. Lá em Lucas nós vemos Jesus celebrando isso. Em todos os evangelhos, na verdade, eu vou ler aqui Lucas 22:19, Jesus disse isso. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: esse é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Então ali, naquela semana, na última semana de Jesus, mais precisamente ali na quinta-feira à noite, Jesus estava celebrando a Páscoa com seus discípulos. E ali, naquele momento, ele instituiu a ceia do Senhor. Por isso que a nossa Páscoa hoje simboliza a morte e ressurreição de Jesus. Então, qual é o verdadeiro sentido e significado dessa data? A esperança que nos foi dada por meio do sacrifício de Jesus, por meio da obra da cruz. Romanos 6:9 diz o seguinte: sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. A morte não tem mais domínio sobre nós. Hoje nós temos a esperança de vida eterna, que veio por meio do sacrifício de Jesus. Por isso que nós devemos celebrar essa data. Então, como nós, cristãos, devemos comemorar essa data? Olha o que está escrito em 1 Coríntios 5:7. Purificai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Quando ele fala que
Purificai-vos do velho fermento. Significa que nós devemos celebrar a nossa Páscoa, que é quem? Jesus. A nossa forma de celebrar a Páscoa é celebrar o sacrifício que foi feito por nós. E aí muitas pessoas perguntam, Bia, eu trabalho muito com crianças e muitas mães perguntam para mim, muitas pessoas ficam nesse questionamento, né, sobre os ovos de chocolate, sobre os coelhos, o que tudo isso tem a ver com a Páscoa cristã? A verdade é que isso não tem nada a ver com a Páscoa cristã. Foi apenas uma instituição comercial, pagã, que eu nem sei de onde teve origem. Na verdade, eu até dei uma estudada, mas eu acredito que não seja tão relevante eu trazer aqui para vocês. Mas os coelhos, os ovos, eles não têm nada a ver com o cristianismo, eles não têm nada a ver com a nossa data comemorativa. E aí, a pergunta maior que eu tenho para você aqui, o maior questionamento é: de que forma sua casa celebra essa data? Os seus filhos sabem o significado da Páscoa? Eu não acredito que existe problema em comer um ovo de chocolate, até porque chocolate, o formato não importa. Não tem problema ele ganhar das outras pessoas. Eu não acho que isso seja um grande problema, mas o grande problema está: a sua casa celebra a ressurreição de Jesus? Seus filhos conhecem a obra da cruz e aquilo que ela fez por nós? A Páscoa é uma ótima oportunidade para você evangelizar a sua família, para você evangelizar os seus filhos, para você trazer para dentro da sua casa o entendimento da mensagem da cruz. O maior aconselhamento é que nós façamos memória de Jesus, que a Páscoa nas nossas casas ela seja uma data de nós lembrarmos daquilo que ele fez por nós. Então você pode colocar louvores, você pode fazer a ceia com a sua família, então dividir do pão, dividir do suco de uva com os seus e explicar ali o que Jesus fez. Explicar para os seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa. Dentro da sua casa, estabelecer esse momento de adoração ao Senhor. Nós não podemos deixar que todo o consumismo, que toda a imagem que o mundo criou, sabe, das datas, elas tomem o brilho do verdadeiro motivo de celebração. Mas você tem certeza que Jesus morreu nesse dia? Nós sempre temos pessoas que questionam isso. Tem certeza? Eu tenho certeza de uma coisa: Jesus morreu na Páscoa, porque a própria Bíblia diz isso. A própria Bíblia, inclusive, institui o próprio Cristo como a nossa Páscoa, como nós acabamos de ler. Jesus, nós não sabemos a data certa que ele morreu, nós não sabemos que foi na Páscoa. Então essa data, ela é uma grande oportunidade de nós celebrarmos a salvação em nossas casas. Então sim, eu acho que você deve celebrar aí também, e nós celebraremos aqui na minha casa. Para mim, a Páscoa ela é muito mais do que uma tradição, do que uma data comemorativa. Ela é a celebração da esperança e da vida que nós temos em Jesus. Que nós possamos viver diariamente aí lembrando dessa verdade. Foi um vídeo curto, mas acredito que tenha dado para você entender aí o que é a Páscoa, como que a Bíblia nos mostra sobre ela, o que a Bíblia diz, por que é uma comemoração cristã. Espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. Me conta aí nos comentários como que você celebra a Páscoa, se você celebra, se você não celebra. Enfim, quero saber. Comenta aqui pra mim. Compartilhe para outras pessoas também saberem dessas informações. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e me segue também lá no Instagram. Fique com Deus e até o próximo vídeo.